Olá, pessoal. Eu gostaria de compartilhar com vocês duas histórias de dois casais naturalmente diferentes. São dois filmes, mas o nosso objetivo não é falar sobre o nome dos filmes. Eu tenho o objetivo de mostrar para quem trabalha com casais e famílias como duas conjugalidades têm desenvolvimentos diferentes. Então eu vou trazer a primeira dinâmica, o primeiro filme, e a segunda dinâmica que se desenvolve no segundo filme. Vou fazer um comparativo para vocês verem. Só um detalhe, nós trabalhamos com esses dois filmes aqui na nossa formação. Exatamente por isso, por fazer parte do nosso acervo, eu não vou trazer o nome dos filmes, eu vou trazer só o comparativo do desenvolvimento conjugal. No primeiro filme, a gente vê um casal com pouca probabilidade de dar certo. Por quê? Porque é um casal que, ao se encontrar, eles têm objetivos totalmente diferentes e, no entanto, o correr do filme mostra pra gente como os dois elementos que vão se conhecendo acabam com muito esforço pessoal de ambas as partes, num primeiro momento mais num segundo momento outro, os dois vão abrindo mão de questões subjetivas para poder reconhecer o parceiro. Quando a gente fala que é um casal que, a princípio, teria pouca probabilidade de dar certo, é porque esse casal apresenta muito material projetado, no sentido de que, sobretudo ele, ao encontrar a moça, ele não a reconhece por si, ele faz projeções de um antigo amor em relação a ela. E então com isso ele coloca ela num determinado lugar do antigo amor, né? Só que ela sai desse lugar na relação. Isso que é interessante a gente ver. Quando ele a coloca no lugar do antigo amor, a gente vê o material projetado. Ela aceita aquele lugar, mas ela começa lentamente a se deslocar daquele lugar. E nesse deslocamento, é claro que ele não gosta, né? Porque não é a forma dele amar, ele ama do jeito conhecido dele, mas ele começa, por sua vez, também a fazer um esforço subjetivo para transformar-se internamente e reconhecê-la. É um filme bem interessante. Já o segundo filme é totalmente diferente do primeiro. Já de cara a gente encontra um casal que aparentemente aos olhos do espectador tem uma conjugalidade sólida, consistente, 20 anos de casamento, um casal com um perfil econômico bom, um casal com filhos, com trabalho, com lazer, e o casal em si, ele apresenta harmonia, um apresenta vínculo com o outro. Então, para nós que olhamos, a gente não vai entender o distanciamento que esse casal vai percorrer ao longo do filme. E é isso que acontece, né? O interessante no segundo filme é que com mais de 20 anos de união, o casal não tem uma intimidade. Eles não são íntimos. Eles vivem bem, né? Mas vivem em função dos reveses que a vida vai levando o casal a experienciar. E eles vão vivendo, eles vão atravessando os vários ciclos da vida. Há um determinado momento nesse filme que o parceiro, o homem, ele começa a fazer algumas reflexões simples
sobre o que aconteceu com a gente naquele evento, assim e tal, e por que você fez daquele jeito, eu agi daquele outro jeito, reflexões sobre a própria história. Essas simples reflexões, elas não são acompanhadas pela esposa. A esposa não consegue refletir. Ela vai se mostrar muito defendida, no sentido de, para que você quer lembrar disso? Bobagem conversar disso. E ela vai tentando seguir a vida com ele de uma forma mais externa, superficial, como sempre foi. Ele não consegue interromper o fluxo das reflexões e acaba não reconhecendo mais a esposa e se perguntando, né? Quem é aquela pessoa com quem ele passou tantos anos? Pode parecer um pouco assim, o homem como vilão, eu falando para vocês, mas na verdade, nesse filme tem um ponto interessante, que eu estou falando da história do casal, mas o filme é sobre uma família, na verdade, né? E o destaque é para o casal. Mas acontece um evento neste grupo familiar e a partir desse evento, o pai começa a fazer essas tais reflexões. Então, as reflexões, elas são disparadas por um evento. Eu não posso dar spoiler aqui, mas para vocês entenderem a dinâmica, né? A psicodinâmica do casal. Então, a partir desse determinado evento, o pai começa a fazer algumas reflexões que não são acompanhadas pela esposa. Esse não acompanhar as reflexões do marido mostra pra gente como esse casal sempre viveu sem intimidade, sem conhecer um ao outro. No fluxo da vida, eles foram conseguindo viver bem, mas na verdade eles faltava uma base de sustentação deles, no sentido mais profundo. É interessante, porque esse sentido profundo, ele aparece no primeiro filme desde o início da conjugalidade, quando paradoxalmente os elementos do par no primeiro filme não têm um interesse convergente. Ela tem interesse em fazer uma aproximação mais sólida com ele nem tanto. Então os interesses são divergentes, mas eles vão se tornando íntimos. No segundo filme, com 20 anos de conjugalidade, eles não são íntimos. E quando há a possibilidade de refletirem sobre quem são, como vivem, a esposa não consegue entrar nessas reflexões e o casal começa a se distanciar. Na verdade, esse distanciamento nada mais é do que o descortinar do que sempre foi. Eles sempre foram um casal superficial, pouco íntimos. Fica para vocês esses pontos, né, paralelos para quem trabalha com família e casal. Com certeza vocês vão conseguir encaixar em algum caso da clínica de vocês. Eu não posso falar o nome do filme aqui, já que a gente trabalha com esses filmes de forma mais minuciosa no correr da nossa formação. Eu estava revendo uma aula e resolvi trazer o paralelo desses dois filmes para vocês. A aula que eu revia diz respeito a um dos filmes. Fica para vocês aí essa dica, esse paralelo. Quem tiver dúvidas, se quiser deixar nos comentários, entrar em contato com a gente, será um prazer poder pensar em conjunto.